Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre os nossos amigos tóxicos. E essa questão do tóxico não é que eles não sejam nossos amigos, eles são. Eles gostam da gente e a gente gosta deles. A questão é que eles, de repente, a influência que eles vão causar na nossa vida vai fazer com que a gente tenha mais dificuldade de nos aproximarmos dos nossos objetivos, de nos aproximarmos daquele lugar que a gente de fato quer estar. Nesse sentido, você precisa refletir um pouco, porque pode ser que você chegue num ponto de precisar tomar uma decisão. Eu vou continuar me relacionando com esses amigos e amigas, ou eu vou caminhar mais rapidamente na direção dos meus objetivos, na direção dos meus sonhos, na direção daquele lugar que eu quero estar. Essa é uma decisão que todos acabamos tendo que tomar em algum momento da nossa vida. E um primeiro ponto aqui nessa conversa, que é muito importante que você compreenda claramente, é o seguinte: nós somos 100% responsáveis pelos destinos da nossa vida. Então, não adianta você querer culpar o outro. Não adianta você dizer que está nessa situação porque fulano te ferrou, porque ciclano te desfavoreceu, porque beltrano não te ajudou. Não é por aí. Nós somos responsáveis pelos destinos da nossa vida. Nós somos totalmente responsáveis por estarmos onde nós estamos. Isso pode ter a ver com a sua dificuldade, com o medo que você pode ter de sair da sua zona de conforto. Isso pode ter a ver com a dificuldade de você conseguir definir objetivos para a sua vida e seguir aqueles objetivos, de traçar as metas, definir os caminhos para chegar lá. Enfim, uma série de razões podem fazer ou podem ter feito com que você esteja onde você está. Mas é importante que você entenda, é 100% sua responsabilidade. Quanto antes você tomar consciência disso, antes você vai conseguir sair desse lugar que você está e começar a caminhar na direção daquele lugar que você quer estar. Então, os destinos e os resultados da nossa vida são nossa responsabilidade. E uma das formas mais importantes da nossa influência nos resultados que a nossa vida vai ter é o nosso padrão de pensamento. O seu padrão de pensamento vai criar a sua realidade. Através do seu padrão de pensamento, as suas experiências vão sendo significadas dentro de você. E o que acontece conosco, as nossas experiências, não são tão relevantes quanto o significado que nós damos para elas. Em função do padrão de pensamento que você tem. E esse padrão de pensamento ele é formado por aquelas coisas que você sistematicamente traz para o seu pensamento. Você vai significar suas experiências de uma maneira ou de outra. E isso vai criando a sua realidade. Você, com o seu padrão de pensamento e a maneira como você significa as suas experiências, você cria a sua realidade e você vai desenhando o seu futuro. Porque o seu futuro ele vai sendo escrito pelas decisões que você toma hoje. E as decisões que você toma hoje são fruto, em grande parte, do seu padrão de pensamento. Então se conscientiza disso. Você deve começar a idealizar o futuro que você quer. Você deve começar a nutrir os pensamentos que vão te ajudar a construir aquela realidade que você deseja. Esse é o primeiro grande ponto que você entenda com clareza sobre a responsabilidade que você tem sobre os resultados e os destinos da sua vida. E aqui tem um outro aspecto muito relevante. A maioria das nossas decisões, a maioria das decisões que a gente vai tomando na nossa vida são inconscientes. O nosso cérebro não é capaz de pensar e tomar decisões conscientes em tudo que a gente precisa decidir na nossa vida. Ele não dá conta. Esse processo é muito lento e esse processo consome muita energia. Então, o nosso cérebro, para conseguir administrar essa restrição, ele vai criando caminhos no nosso inconsciente, para que o nosso inconsciente vá decidindo uma série de coisas rapidamente sem gastar energia. Então, por um lado, isso é muito importante, porque senão nós não conseguiríamos viver. Se nós tivéssemos que pensar conscientemente a cada decisão, a gente ia ficar parado no lugar, não dá conta, o cérebro não consegue fazer isso. Agora, esse fato de que o nosso inconsciente decide muitas coisas, ele é meio capcioso. Porque aí entra aqui um conteúdo que é a sugestão mental. Nós
permitimos que sugestões de outras pessoas vão sendo programadas no nosso inconsciente. E não é que essas pessoas estão querendo nos prejudicar, não é isso. As pessoas estão ali comentando, estão falando, as pessoas estão tendo o padrão de pensamento delas. E elas vão falando as coisas e de repente aquilo que a pessoa falou fica na sua cabeça. Então, um exemplo meio bobinho aqui. Puxa vida, acho que hoje vai fazer um frio danado. Puta, aquilo meio que fica no seu inconsciente. No transcorrer do dia, caso a temperatura comece a cair, puxa vida, é verdade, hein? Você vai buscar algumas justificativas para reforçar isso que ficou na sua mente. É muito importante que você entenda claramente esse ponto. Ó, e feriado, hein? Entenda claramente esse ponto, porque você precisa se blindar, você precisa blindar o seu inconsciente dessas sugestões mentais. Na medida em que você consegue fazer isso, aí sim, você está pilotando o seu avião, aí você vai passar a ser dono do seu destino e você vai passar a ser o responsável pelos seus resultados. Porque se você permite que essas sugestões mentais, que podem ser tolas como a previsão do tempo, mas podem ser coisas importantes, como por exemplo, fulano, você não vai conseguir chegar lá. Ciclano, você não dá conta de fazer isso. Aquilo pode ficar na sua cabeça. Podem ser sugestões mentais importantes e limitantes para a sua vida. Então, você precisa ter essa consciência e blindar o seu inconsciente para que você não permita que essas sugestões, que de novo, elas não foram dadas necessariamente com o objetivo de te prejudicar, mas que acaba podendo te prejudicar. É muito importante que você entenda isso e esteja preparado para não permitir que essas sugestões que vêm das relações humanas que a gente tem possam retardar o seu caminho na direção dos objetivos que você tem. Um outro ponto que é muito relevante sobre esses amigos tóxicos que a gente tem, muitos de nós acreditam que nós temos uma consciência grande sobre a gente, sobre as nossas coisas, que nós temos uma opinião muito sólida e formada sobre os nossos paradigmas, as nossas crenças e tudo mais. Puxa, as coisas não são propriamente dessa maneira. Você já deve ter escutado aquele ditado que a sua avó talvez te falasse, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa é a mais pura verdade. Nós somos altamente influenciáveis. E tá tudo bem, isso não é necessariamente um problema. A questão é que essa influência pode estar dificultando você de se aproximar daquele lugar que você quer estar. Essa influência pode estar retardando o seu caminho ou dificultando o seu caminho na direção de você atingir os seus objetivos, de você concretizar os seus sonhos. Então, se você está cercado por pessoas que são preguiçosas, você vai ter uma tendência a ser preguiçoso. Nós todos temos uma necessidade de sermos partícipes das coisas, de sermos aceitos, de sermos queridos, de sermos acolhidos. Nesse afã de ter esse tipo de sentimento, de participar desse grupo, você vai ter uma tendência a se comportar como eles, a criar hábitos para você que estejam alinhados com o grupo que você mais convive. Então, se os hábitos desse grupo são hábitos que vão dificultar o seu caminho, puxa vida, pode ser que esses amigos não sejam as melhores companhias. Pode ser que esses amigos sejam amigos tóxicos, que estejam dificultando você a caminhar na direção de onde você quer. E vai chegar um ponto que você vai ter que tomar uma decisão. Eu quero de fato conseguir eu quero de fato continuar caminhando naquela direção, ou eu quero continuar convivendo com essa galera? Porque essa questão de que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos me parece que é muito verdadeiro. E você precisa tomar uma decisão. Então, fica aqui a dica para você repensar. Os nossos amigos nos influenciam, isso é um fato. Então, cerque-se de amigos que vão contribuir para fortalecer o seu padrão de pensamento, que vão contribuir para te energizar, para que você caminhe na direção dos seus sonhos, na direção daquele lugar que você quer estar. Porque a grande minoria das pessoas consegue realizar os sonhos que tem. E uma das grandes pontos que vão fazer com que essas pessoas não cheguem lá é o ambiente em que eles estão inseridos. O ambiente dos amigos, o ambiente das companhias, o ambiente que vão
gerar um certo padrão de pensamento que não vai favorecer com que essas pessoas caminhem naquela direção que eles realmente querem. Fica com isso na sua cabeça, porque isso é muito relevante. E um último ponto sobre essa questão dos seus amigos tóxicos. Se você quiser voar alto, você tem que se cercar de águias. Não adianta você querer se cercar de galinhas e querer voar alto. As companhias que você tem, as pessoas com quem você convive, têm que estar na mesma nível de vibração que você. Eles têm que querer mais ou menos as mesmas coisas, eles têm que almejar mais ou menos as mesmas coisas, para que você possa ser energizado por eles. Se você está sentado numa mesa e você é a pessoa mais inteligente daquela mesa, aquela não é a mesa para você. Você tem que estar sentado numa mesa em que você é o menos inteligente, para que você possa absorver conhecimento, absorver experiências, multiplicar o poder do seu aprendizado com a galera que você convive. Isso certamente vai facilitar muito o seu caminho, vai azeitar muito a sua trajetória na direção daquele lugar que realmente o seu coração quer que você esteja, na direção dos seus sonhos, na direção dos seus objetivos, tá bom? Pensa nisso com carinho, reflete muito sobre as suas amizades, reflete muito sobre as suas amizades, reflete muito sobre como o ambiente está influenciando o seu padrão de pensamento. E lembra sempre, você é 100% responsável pelos destinos e pelos resultados que você vai ter na sua vida. Eu espero que esse conteúdo tenha sido legal, eu espero que eu tenha trazido para sua consciência conceitos de valor. Se você acha que esse material pode ser interessante, que esse conteúdo pode ser interessante para um amigo, para um familiar, para um colega de trabalho, por favor, não deixa de compartilhar. Assim eu consigo influenciar mais pessoas como eu estou te influenciando. Uma outra coisa que você pode fazer para me ajudar muito, vai lá no meu canal, se inscreve. Otávio Alves Júnior, Octávio Alves Júnior, lá no YouTube. Assim você me ajuda a crescer, você me ajuda a impactar ainda mais pessoas. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.